Ana decidiu adiar tanto a alegria quanto a ansiedade pelo momento. Ela trabalharia por pelo menos um mês antes de decidir se tinha sorte ou não. A maioria de seus conhecidos, ao saberem que ela estava procurando emprego como cuidadora e havia postado seu currículo em um site de busca de empregos, compartilhou histórias de advertência sobre a profissão. Parecia que qualquer pessoa que já tivesse encontrado alguém nesse campo, fosse a tia-avó de um colega de trabalho ou a cunhada de um amigo, aconselharia contra isso, a menos que não houvesse outras opções. Ana não via outras alternativas. Ela precisava ganhar dinheiro para a cirurgia de sua avó. A fila para tratamento gratuito poderia não esperar. O médico do hospital onde Ana havia começado a trabalhar após a faculdade de medicina tinha sido franco sobre isso: a operação deve ser feita nos próximos 6 meses. Se eu fosse você, não contaria com a sorte. Comece a juntar fundos agora. Após essa conversa, Ana ligou para sua mãe e elas tiveram uma sessão final de brainstorming. Anteriormente, elas tinham adiado e esperado por algo, mas agora um pressentimento as atingiu: não havia mais tempo para esperar. Elas analisaram suas opções. Não havia nada para vender, exceto um pequeno apartamento em sua cidade natal, onde, até recentemente, ela, sua mãe e a avó haviam morado como um trio. Então, Ana partiu para a cidade para estudar e trabalhar. Ela sentia falta de sua mãe e avó, mas não admitia isso para ninguém. Parecia um sentimento tão infantil que ela temia ser ridicularizada. Quando caminhava pela cidade com sua amiga Amanda nos lugares mais bonitos, ela frequentemente pensava: queria poder caminhar aqui com minha mãe. Ela ama tanto esta cidade, mas não vem aqui há tanto tempo. Laura, a mãe de Ana, trabalhava como professora de geografia em uma escola da cidade. Ela sonhara em viajar por toda a vida, mas só podia arcar com modestas viagens para as 3 regiões mais próximas, sempre levando a pequena Ana consigo, deleitando-se com a curiosidade da filha. Quando a avó começou a adoecer com frequência, a mãe ficou confinada em casa. Laura nunca reclamava, mas Ana sentia o quão triste sua mãe estava por não poder sair nem mesmo para um final de semana. Agora a avó estava gravemente doente e precisava de dinheiro para o tratamento. Ana e sua mãe discutiram sobre fazer um empréstimo, mas, dado o salário de sua mãe, os bancos só ofereceriam a elas taxas de juros enormes. Ana nem sequer havia trabalhado meio ano ainda, então não era elegível para um empréstimo. Ana, vamos ser honestas, e se não pudermos pagar, sua mãe disse. Tenho medo desses empréstimos. Mal conseguimos sobreviver agora, e com o empréstimo, ficaremos meio famintas. Isso é só o começo. A vida pode nos pregar tantas peças. Se algo acontecer com uma de nós, a outra não conseguirá pagar o empréstimo, e os cobradores de dívidas virão bater à porta. Não, temos que fazer outra coisa. Laura sempre pegava trabalhos de meio período. Às vezes alguém precisava de uma professora particular de geografia ou uma hora de babá. Claro, era uma ninharia. A mãe não podia assumir nada mais sério porque tinha medo de deixar a avó sozinha por muito tempo. Eu deveria ter pensado nisso antes. Que bobagem a minha, a mãe refletiu em voz alta para Ana. Eu deveria ter saído da escola há muito tempo e aprendido uma profissão online. Será que existem agentes de viagem remotos? E estou presa neste emprego, nem sei porquê. Agora é tarde demais para chorar sobre o leite derramado. Precisamos de dinheiro rapidamente e algo deve ser feito. Claro, Laura sabia por que ficava, mas não queria parecer sentimental. Ela amava seu trabalho e sabia como se conectar com seus alunos. Eles respeitavam a professora de geografia, achavam suas aulas interessantes e se comportavam melhor do que em muitas outras matérias. Laura e Ana decidiram que se nenhuma delas encontrasse um emprego bem remunerado dentro de um mês, teriam que fazer um empréstimo. Agora, com o mês quase no fim, a busca por emprego não havia rendido resultados. Bem, pense nisso. Muitas pessoas fazem empréstimos e de alguma forma se viram. Laura tentou se tranquilizar alegremente enquanto falava ao telefone com Ana. Estou sendo excessivamente cautelosa, com medo de arriscar. Vamos esperar uma semana e depois ir ao banco, aconteça o que acontecer. Ana permaneceu em silêncio, desesperadamente esperando por um milagre. Em seu currículo, ela mencionou que tinha se formado na faculdade de medicina com honras, imaginando que isso pudesse ajudar. Ela também declarou seus planos de estudar pediatria no futuro.
Ela até incluiu o motivo real para sua busca urgente por emprego, a necessidade de levantar dinheiro para a operação de um parente. Sua amiga Amanda aconselhou contra isso, dizendo: é desnecessário. É melhor remover isso. Ninguém está interessado nas suas circunstâncias pessoais. Pelo contrário, eles podem pensar que você estará preocupada com seus próprios problemas e não trabalhará bem. Ana considerou isso e respondeu: não, é melhor eu deixar. Talvez eles pensem que, se o motivo é tão sério, eu trabalharei fielmente. Você mesma disse ontem que pessoas em boas situações não se inscrevem para esse tipo de trabalho. Bem, sim, eu disse isso. Ah, sempre memorável, você, Amanda concordou relutantemente. Só não pegue a primeira oferta se for absolutamente inadequada. O que conta como inadequado, Amanda? Preciso saber para não cair nessa armadilha, Ana tentou brincar. Você saberá quando ver. O cenário mais comum para cuidadores é provavelmente algum idoso acamado que precisa ser virado, lavado e tudo mais. Provavelmente mal-humorado também. E olhe para você, você é muito pequena para esse trabalho. Se o paciente for muito pesado, meus potenciais empregadores me recusarão imediatamente, Ana tranquilizou sua amiga. Meus 50 quilogramas não inspirarão muita confiança. Estou te dizendo há dias que este não é o trabalho para você, Ana. O que é para mim, então? Bem, qualquer coisa. Só dê uma chance. Sim. As primeiras 2 semanas da busca por emprego provaram ser ainda mais desanimadoras do que Amanda havia previsto. Não havia opções reais. Algumas pessoas concordaram em contratar uma enfermeira inexperiente recém-saída da escola de enfermagem, mas ao verem Ana, imediatamente recusaram. Você é muito magra, vai desabar no primeiro dia e teremos perdido tempo quando poderíamos ter encontrado alguém mais forte. Você é jovem demais e impressionável, dá para perceber. Como sua mãe deixou você se candidatar para um trabalho desses? Isso não é o que eu tinha em mente. Até um elefante impenetrável choraria com minha. Sinto muito, mas você não é a pessoa que estamos procurando. Acredite em mim, até um elefante de pele grossa mal consegue aguentar minha sogra ranzinza. Você definitivamente não é certa para nós. Oh, as histórias que Ana ouviu, as situações de vida que ela testemunhou. Muitas pessoas abertamente não gostavam de seus parentes, ressentindo-se por ter que gastar dinheiro e deixar um estranho entrar em sua casa. Claro, havia algumas famílias amorosas. Uma senhora cansada, mas ainda marcante, na casa dos 60 anos, pediu a Ana para esperar 5 minutos na sala ao lado enquanto ela consultava seu pai. Ela retornou e disse: é claro que você é uma moça decente e gentil. Papai gosta muito de você, e é precisamente por isso que ele é totalmente contra você cuidar dele como um paciente acamado requer. Ele diz que ficaria envergonhado na frente de uma garota bonita, que preferiria morrer, para citar diretamente. Sinto muito por desperdiçar seu tempo, mas precisamos de outra pessoa. A amiga de Amanda não ficou surpresa. Eu imaginei. Sabe quem eles querem? Olhe para nossa Vicky. Ela é praticamente uma lutadora de sumo, incansável, imperturbável, impenetrável. Ela chega ao trabalho como um trem imparável. Nem todo paciente ficará confortável com ela psicologicamente falando, mas os parentes se sentem mais à vontade. Que garota gentil você é, Ana riu. Queria que Vicky pudesse te ouvir. Estou apenas sendo honesta. Não é um retrato preciso dela? Não havia como discutir disso. Embora Amanda se considerasse mais adaptada à vida, frequentemente reclamando de Ana, sua companhia era muito preferível para Ana do que ficar sozinha com seus pensamentos em um quarto alugado apertado e meio vazio. Mas neste dia, quando Ana estava tristemente antecipando outra noite sem esperança, tudo mudou. Mal ela tinha cumprimentado sua colega de quarto quando o telefone tocou. Uma voz feminina agradável e melodiosa, reminiscente de comissárias de bordo de classe executiva em filmes, informou-a que ela era esperada para uma entrevista amanhã às 19 horas em um endereço específico. Ana imediatamente percebeu que a pessoa que ligava não era parente do paciente e tentou interromper. Com licença, senhorita, para evitar perder seu tempo, se eu não for adequada, posso fazer algumas perguntas? Todas as perguntas serão abordadas na entrevista, a mulher respondeu com inabalável polidez. O cliente está satisfeito com tudo em seu currículo. Não há mais perguntas.
A decisão de contratação será tomada apenas após um encontro pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Estarei lá às 19 horas, Ana respondeu inconscientemente imitando o tom da mulher. Será que ela achou que eu estava zombando dela? Bem, ela tinha que ir. Era um começo estranho, porém. Contratar uma cuidadora através de uma secretária, quem poderia ser? Mas como sua amada avó costumava dizer, qualquer tentativa pode levar ao sucesso. Ana não conseguia lembrar exatamente a que sua avó estava se referindo, mas a frase tinha ficado com ela. No dia seguinte, após alguma consideração, a jovem mulher decidiu gastar em um táxi. Já era outono e ela teria que navegar por um bairro desconhecido no escuro, arriscando-se a atrasar. O motorista do táxi levou Ana até uma alta cerca de ferro forjado, atrás da qual ficava uma casa de 2 andares rodeada por um jardim. Tinha um elegante revestimento de pedra e um arco de pedra combinando na entrada. Uma lanterna de jardim iluminava o arco, fazendo parecer uma gruta cavernosa. Isso deu a Ana um leve calafrio. Ela nunca tinha estado em uma casa como essa antes, muito menos a negócios. Algumas pessoas realmente sabem viver bem, o motorista do táxi assobiou, olhando para Ana com surpresa. Ele provavelmente queria perguntar o que ela estava fazendo ali. Ela certamente não parecia uma acompanhante. Estou aqui para me candidatar a uma posição de enfermeira, Ana respondeu à sua pergunta não formulada. Ah, boa sorte para você, então, o motorista do táxi desejou-lhe. Espero que eles não sejam mesquinhos com o pagamento. Ele partiu, deixando Ana com 15 minutos de sobra. As luzes estavam acesas na casa. Os guardas provavelmente já a tinham avistado, então parecia tolo ficar andando ao longo da cerca. Ela apertou a campainha macia e flexível nos portões. Olá, estou aqui para uma entrevista para a posição de cuidadora. Estou um pouco adiantada, desculpe. Me disseram que você estava vindo. Entre, vou te levar para dentro, respondeu o guarda alto, e Ana o seguiu sob o arco de pedra. Por algum motivo, ela se lembrou de uma linha de um conto de fadas antigo, nunca olhe para trás, e ela não olhou. O interior da casa lembrava as casas de campo em pequenas cidades onde os filmes favoritos de sua avó eram ambientados. Madeira escura envelhecida, tetos de tijolo, estantes de livros e paisagens de cerâmica nas paredes, colchas e almofadas bordadas. Ana não sabia com certeza, mas sentia que esse aconchego despretensioso, onde tudo tinha seu lugar, vinha a um custo considerável. Uma escada interna com elegantes corrimãos levava da sala de estar para o 2º andar. Poder-se-ia esperar que um casal de crianças curiosas descesse correndo, ou talvez uma senhora ou governanta, mas havia apenas um silêncio aconchegante e melancólico na casa. Alguns minutos depois, uma mulher de meia-idade amigável carregando um vaso de crisântemos brancos saiu discretamente de uma porta inconspícua sob as escadas. Ela cumprimentou Ana e anunciou: o Sr. Moreira sairá para vê-la em breve. Ana percebeu que ela se referia ao dono da casa. De fato, após a mulher ter ido para o jardim, um homem idoso alto emergiu da porta oposta à escada, que levava ao interior da casa. Ele andava com uma bengala robusta, mas mantinha as costas eretas, seu corpo magro e esguio. Ele não está tendo facilidade, mas você não saberia à primeira vista, Ana avaliou imediatamente, estudando brevemente o rosto do homem idoso. Ele pode querer dar a impressão de que tudo está em ordem. Que idade ele pode ter? Provavelmente bem mais de 70 anos, a julgar pelas rugas, mas é difícil dizer com este cavalheiro. Seu cabelo é grisalho, mas espesso, ligeiramente encaracolado e bem cortado. As calças largas, o moletom e os mocassins poderiam pertencer a um homem de 30 anos. O homem de repente captou o olhar de Ana com entendimento. Ele sorriu apenas com os olhos e disse, com um toque de ironia na voz: você teve tempo de avaliar com quem vai trabalhar? Sou Augusto Moreira, o dono desta casa e o único representante da minha família. Estou procurando uma enfermeira para mim mesmo. Ah, obrigado, você pode voltar às suas tarefas. O homem idoso dispensou o guarda e então, dirigindo-se a Ana novamente, apontou para a poltrona perto da lareira. Por favor, sente-se. Conte-me sobre você e então eu vou expor meus pensamentos e preferências. Ela obedientemente se sentou, enquanto o Sr. Moreira escolheu permanecer em pé. Ele se apoiou confortavelmente contra a lareira, sua postura relaxada transmitindo que ele tinha bastante tempo e estava pronto para ouvir a história de vida de Ana em detalhes.
Senhor Moreira, eu mal tenho algo a acrescentar às informações no meu currículo, ela disse, sentindo-se constrangida. Sou Ana Lopes, 20 anos, me formei com honras na escola de enfermagem. Trabalhei como enfermeira em um hospital por um curto período, mas estou familiarizada com o cuidado de pacientes gravemente doentes. Essa perspectiva não me assusta, em geral. Outros potenciais empregadores sempre faziam perguntas direcionadas quando me viam pessoalmente. Por exemplo, como eu lidaria com o esforço físico ou psicológico pesado. Ana se esforçou para pensar em algo mais para dizer sobre si mesma, mas nenhuma ideia, nem mesmo a menor, lhe ocorreu. E houve silêncio na sala novamente. Mas isso não parecia incomodar o Sr. Moreira. Tudo bem? Pergunta direcionada, então, ele disse, esfregando sua barba curta e espetada. Você tem o comportamento, a aparência e a fala de uma jovem educada. Você é provavelmente inteligente e observadora. Por que não foi direto para a faculdade de medicina para se tornar médica? Ninguém nunca havia feito essa pergunta a Ana antes, e ela nunca havia considerado como responder de uma maneira que pudesse ajudá-la a garantir um emprego. Não entre em pânico, ela pensou consigo mesma. O Sr. Moreira é, em suas próprias palavras, um homem solitário. Talvez ele esteja acostumado a conversar sobre a vida com os guardas e outros funcionários para dissipar o tédio, e aqui estou eu, uma alarmista, imediatamente temendo uma armadilha. Se eu responder honestamente, você pode pensar que estou tentando fazer você sentir pena de mim, Ana advertiu. Obrigado pelo aviso. Tente assim mesmo, ele respondeu amigavelmente. Na verdade, não há mistério. É como a situação de muitas pessoas, ela respondeu. Eu só tenho uma avó aposentada e minha mãe, que trabalha como professora de geografia na minha cidade natal. A faculdade de medicina leva 6 anos e, se você estudar diligentemente, é impossível trabalhar em tempo integral. E certamente não há ninguém para me sustentar todos esses anos. Pelo contrário, minha família precisa da minha ajuda. Planejei trabalhar depois da escola de enfermagem, primeiro onde quer que me aceitassem sem experiência, e depois de um ano procurar vagas em clínicas particulares. Esperava economizar algum dinheiro e tentar me matricular na faculdade de medicina em 3 anos. Não há nada patético na sua história, declarou o Sr. Moreira. É só que tudo funcionou um pouco mais tarde do que para aqueles que tinham alguém para apoiá-los. Não há tragédia nisso. Eu não tenho pensado nisso de forma alguma nos últimos meses, respondeu Ana. O importante agora é levantar dinheiro para minha avó e então veremos. O Sr. Moreira esfregou sua barba novamente, assentiu e mudou ligeiramente sua postura perto da lareira, rearranjando sua bengala para ajustar seu centro de gravidade. Ele então disse, agora vou te contar um pouco sobre meus desejos para uma enfermeira. Pode ser um pouco chato. Meu médico assistente, em quem confio muito, recomendou fortemente esta posição. Tenho sentimentos mistos sobre profissionais médicos. Ouso dizer que suas recomendações para se preocupar constantemente com a saúde podem transformar uma pessoa em um destroço antes do tempo. Vi exemplos suficientes de amigos que se negaram uma vida plena protegendo sua saúde, e agora se foram, porque ninguém sabe quanto tempo lhes resta. Prefiro outro princípio, qualquer coisa que dê prazer não pode ser prejudicial. Meu médico concorda um pouco comigo. Ele continuou, tenho um pequeno negócio que administro para meu próprio prazer e dedico bastante tempo a isso. Essa empolgação me dá energia para viver. Mas extremos são sempre tolos. Não posso esquecer que não sou mais um jovem e que tenho alguns problemas de saúde bastante desagradáveis. Não quero desabar de maneira indigna em uma reunião de negócios. Tenho minha reputação e outras considerações sociais, afinal. Por que decepcionar as pessoas? É por isso que preciso de alguém que me dê injeções no horário certo, garanta que eu tome meus medicamentos pontualmente e certifique-se de que eu não beba mais bebidas alcoólicas do que deveria, e todas essas coisas. Não estou acamado, não preciso de cuidados de higiene. Claro, há momentos em que estou em mau estado, mas então só crio problemas para meu guarda-costas, que pago por isso. A enfermeira não verá esses problemas. Para ser preciso, você não os verá, se aceitar o trabalho. Francamente falando, aquelas mulheres severas e estudiosas, habilidosas em prevenção de escaras, me deixam em um humor sombrio, lembrando-me da inevitabilidade de me tornar um velho destroço. Imediatamente disse a elas que eram desnecessárias.
O humor é a coisa mais importante para a saúde, sei disso melhor que os médicos. Preciso de alguém agradável para conversar. Se eu não for completamente repulsivo para você e se a remuneração for satisfatória, ficarei feliz em contratá-la. O contrato será elaborado adequadamente, com o salário e as horas extras claramente estabelecidos. É uma posição com moradia, então você não terá que pagar por hospedagem. Se você concordar, Ana, será mostrado um quarto e precisará falar com meu médico assistente, Dr. Paulo, para receber instruções detalhadas sobre como tratar a cobaia. Você quer dizer o paciente, não é? Ana corrigiu com um sorriso cauteloso. Eu disse algo diferente, o Sr. Moreira ergueu as sobrancelhas zombeteiramente. Aceito sua oferta. Quando devo começar a trabalhar? Provavelmente precisarei dar aviso prévio no hospital e posso começar a trabalhar logo após meu último dia, disse Ana. Ana, concordarei em definhar na expectativa por 2 semanas, disse o velho cavalheiro de forma tranquilizadora. Mas prometa não se jogar nesta fornalha de uma vez. Vamos colocar desta forma, agora você conversa com o Dr. Paulo e ele lhe conta tudo de desagradável sobre mim. Se depois disso você não mudar de decisão, mostraremos a você o quarto, a cozinha e todas as comodidades. Então, estarei esperando sua ligação após a conversa no hospital. A partir do dia seguinte à sua demissão, concluímos nosso contrato. Combinado. A conversa com o Dr. Paulo aconteceu exatamente como Ana havia previsto. O médico imediatamente advertiu que preferia chamar as coisas pelo nome correto. Ana gostaria que seus pressentimentos fossem a fantasia de uma garota impressionável, mas foram confirmados pelo médico. Apesar de sua aparente alegria, o Sr. Moreira estava gravemente doente. Isso era evidente, acima de tudo, pela lista de seus medicamentos. É muito mais fácil para ele suportar uma doença quando a trata com desdém. É assim que ele é, explicou o Dr. Paulo. E você tem que levar a doença dele a sério, mas não demonstre isso. Entre no jogo do empregador. Você consegue lidar com isso? Pense bem, é um trabalho para uma pessoa de um certo tipo. Fácil apenas à primeira vista. Atriz, enfermeira e psicóloga, tudo em uma. Eu percebi que meu paciente não escolheria uma enfermeira carrancuda com braços fortes para o papel, mas não esperava ver uma jovem como você. Acho que posso lidar com isso, respondeu Ana. Com instruções tão detalhadas como as suas, será mais fácil do que eu pensava. Tenho boa memória, vou aprender toda a rotina e não darei motivos para você se preocupar. Só pareço uma colegial, na verdade sou uma pessoa responsável. Bem, isso é bom. Veremos. Lembro do seu currículo que você tem um interesse pessoal sério em um emprego bem remunerado, e o Sr. Moreira está longe de ser mesquinho. Não posso tirar isso dele. Sim, acima de tudo, confirmou Ana honestamente. Mas não só isso. Ficarei realmente satisfeita em ajudar o Sr. Moreira. Tenho certeza que sim, murmurou o médico. As garotas geralmente têm respeito por uma postura de vida como a dele. De qualquer forma, apenas não deixe que nenhum sentimento ofusque seu dever como médica e tudo ficará bem. Ninguém no hospital ousou expressar abertamente insatisfação por uma boa enfermeira estar saindo antes de ter trabalhado por 6 meses. Tais eram as circunstâncias da garota, quando o dinheiro era realmente a coisa principal. Tendo aprendido a data de demissão, Ana primeiro ligou para a secretária do Sr. Moreira para combinar a data de assinatura do contrato. Depois de esperar por uma ligação de retorno, ela imediatamente correu para ligar para sua mãe. Oh, Ana! Laura não sabia se deveria se alegrar com tal coisa. Você é corajosa, não é como eu. Acho que estou tão pouco familiarizada com as realidades da vida na minha escola, porque esse tipo de trabalho me deixa ansiosa. Que tipo de pessoas você vai encontrar? Me mande o endereço da casa onde você vai morar. E o salário é suspeitosamente alto, então pense em deveres não especificados, sabe, como nas letras miúdas de um contrato de empréstimo. Percebo que tudo isso pode ser assustador apenas na sua cabeça, sim, mãe. Ana riu afetuosamente, querendo animar sua mãe. O salário é alto porque o horário é irregular. Nem tenho dias de folga completos. Ninguém mais fará injeções para mim, e não posso confiar em ninguém para monitorar a ingestão de medicamentos, e eles têm o direito de me acordar à noite se precisarem de ajuda.
Vou te ligar e contar sobre minha vida e meu ambiente para te fazer se sentir melhor, e para a vovó também. Ela adora histórias com novos personagens. E nem pense em contar à vovó que você conseguiu um emprego assim, implorou a mãe. Não é bom para ela ficar nervosa. Que tipo de neta médica você é se não entende isso? Ela não sabe nada sobre nossa decisão, esperando por uma operação agendada. Ela é uma idosa ingênua. Quando você ligar para ela, conte como você gosta de tudo, a cidade, a equipe do hospital, e deixe-a dormir bem. Ela tem preocupações suficientes que você tem que ganhar a vida em vez de estudar medicina na faculdade. Quanto à sua amiga Amanda, ela não acreditou na história de Ana até ver o contrato. Ao contrário de sua mãe, ela não ficou nem um pouco surpresa com o tamanho da remuneração. Em princípio, sim, não é ruim. Estou até com inveja. Mas poderia ser mais para um trabalho como esse. Sem fins de semana, sem folgas, sentada 24 horas por dia nesta casa. Você tem permissão para sair pela cidade e ter algum tipo de vida própria? Caso contrário, você vai chorar enquanto economiza dinheiro, Amanda. Bem, está tudo programado. Há bastante tempo livre durante o dia. Se eu quiser, posso ir à cidade todos os dias, mesmo que por pouco tempo, para caminhar com você, por exemplo. Mas não tenho que pagar por quarto e comida. Vou viver com pensão completa. Posso economizar quase todo o meu salário. Do que você está resmungando? Estou resmungando porque não consigo ouvir a alegria na sua voz. Certamente deve ocorrer a você também que as coisas não são tão serenas quanto parecem à primeira vista. Bem, Amanda, é isso. Ana puxou sua amiga 2 vezes levemente pelo rabo de cavalo de cabelo vermelho brilhante na parte de trás de sua cabeça. Pare de tentar me impedir de me estabelecer da melhor maneira possível. Na época em que Ana já tinha trabalhado para o Sr. Moreira por 2 meses, os medos de sua mãe e amiga começaram a diminuir lentamente. Ela preferia não discutir as dificuldades, mas de outra forma não mentia em suas histórias. A atmosfera na casa atrás da elegante cerca de ferro forjado era comedida e calma. Não havia ninguém para fazer fofoca, como Amanda chamava. A senhora Sônia, governanta e cozinheira em uma só pessoa, vivia em uma casa de campo iluminada e isolada, onde todas as paredes eram ocupadas por fotografias emolduradas de seu filho e nora, e sua neta, que recentemente havia aprendido a andar. Trabalhando para o Sr. Moreira, a senhora Sônia ajudava a jovem família a pagar a hipoteca. Ela ficou imediatamente feliz em ter outra mulher na casa. Nascida no sul, aberta e amigável, ela imediatamente cercou Ana com cuidados protetores. Ela alimentava com iguarias culinárias e começou a ensiná-la a cozinhar, sinceramente surpresa que uma garota tão adulta tivesse um conhecimento tão pobre sobre culinária. Como é que nem sua mãe nem sua avó gostam particularmente de cozinhar? Bem, alguém na sua família deve acabar com essa terrível feiura. Que seja você. Além da senhora Sônia, o guarda-costas pessoal do Sr. Moreira morava na casa o tempo todo. O resto da equipe pertencia à empresa do Sr. Moreira, e apenas alguns de seus funcionários apareciam em sua casa. Quase todas as manhãs nos dias de semana, Nicole, a secretária do Sr. Moreira, a mesma que havia convidado Ana para a entrevista, vinha ver o Sr. Moreira. Eles trabalhavam no escritório por várias horas, comunicando-se com o resto da equipe por videoconferência. Por volta do almoço, Nicole saía armada com uma infinidade de ordens e instruções. Como ela conseguia encaixar tudo isso em sua bela cabeça era um mistério. Às vezes, Arthur, o chefe de segurança da empresa, chegava. Era um homem desagradável de idade indeterminada, com um rosto perpetuamente mal-humorado e enjoado. Ana se sentia desconfortável ao entrar no escritório do Sr. Moreira com remédios quando ele estava presente. Ele olha para mim como se eu fosse um inseto sob uma lupa, ela se contorcia. Terei que aprender a ignorá-lo. Tenho instruções claras do médico. Não importa com o que o Sr. Moreira esteja ocupado, ele deve tomar seus remédios na hora certa. Ele pode fazer suas caretas descontentes de peixe o quanto quiser, mas eu virei quando necessário. Vejo que você não gosta do meu oficial de segurança, o Sr. Moreira comentou uma vez, sem o menor julgamento. Bem, sim, concordo. Ele não é uma pessoa muito agradável, mas é um profissional de alto nível em seu trabalho, e eu não tenho assuntos privados ou conversas com ele. Ana pensou que nunca seria capaz de separar uma coisa da outra tão conscientemente.
No entanto, o Sr. Moreira revelou-se um homem muito interessante, e havia muito que ela gostaria de perguntar a ele. Ela se conteve, não querendo parecer uma tola ingênua. Ela era uma funcionária contratada como os outros, e conversas frívolas com seu empregador eram possíveis apenas por iniciativa dele. O Sr. Moreira gostava de conversar, mas isso não significava que ele compartilharia detalhes de sua biografia. No final de seu segundo mês trabalhando para ele, Ana sabia o suficiente sobre suas visões de vida, mas quase nada sobre sua vida em si. Era fácil para ela não mencionar sua doença, mas ela tinha que se conter quando queria perguntar sobre sua família. O Sr. Moreira não parecia o tipo de homem que gostaria de viver sozinho toda a sua vida. "Oh, Ana, eu não sei", disse a Sra. Sônia. "Desde que comecei a trabalhar para o Sr. Moreira, nunca vi nenhum parente visitá-lo, nenhum sequer. Tenho me perguntado sobre isso há muito tempo, mas não há ninguém para perguntar. O jardineiro que vem não sabe nada, e tenho medo de perguntar aos guardas. Então, não sei mais do que você. Já me acostumei e não penso muito nisso agora. Costumava passar pela minha cabeça muito. Há homens tão inúteis como meu ex-marido e, no entanto, na velhice, alguém cuida deles, e aqui está um homem decente sem ninguém. Dinheiro não pode substituir o cuidado das pessoas. Você não pode me convencer do contrário." O quarto de Ana ficava no mesmo andar que o quarto do Sr. Moreira, o que não era surpreendente para uma enfermeira. O único quarto mais próximo era o do guarda-costas, que tinha uma entrada adjacente à suíte principal. Vindo cedo pela manhã ao quarto do Sr. Moreira para medir sua pressão arterial e administrar uma intravenosa, Ana sempre podia ouvir música suave por trás da porta. Era sempre música clássica, Schubert, Chopin, Beethoven. "Posso mantê-la ligada?", perguntou o dono quando Ana veio realizar os procedimentos em sua primeira manhã de trabalho. "A medicina não proíbe ouvir enquanto se está sob uma quarta, certo?" A maioria dos especialistas modernos reconhece os efeitos terapêuticos da música clássica no corpo, Ana confirmou, incapaz de conter seu sorriso. O doutor Paulo advertiu Ana que seu paciente poderia ter períodos de exacerbação da doença, mas até agora nada parecido havia acontecido. O médico assistente do Sr. Moreira nunca se cansava de lembrar à enfermeira inexperiente que ela não deveria perder a vigilância. "Devemos ser especialmente cautelosos se nosso Sr. Moreira for participar de algum tipo de reunião de alto perfil, negociações ou jantar de negócios. Em sua condição, essas são muito desgastantes. Após tais saídas para o mundo, às vezes temos que ajudá-lo a se recuperar por um tempo." E assim chegou o momento que Ana temia antecipadamente. O Sr. Moreira iria a uma reunião de negócios, e as instruções do Dr. Paulo imediatamente despertaram na mente de Ana como conhecimento memorizado na noite anterior a um exame. "Sr. Moreira, é realmente vital que você esteja lá pessoalmente? Esse único evento merece as limitações de longo prazo que podem se seguir?" "Espírito maligno do Dr. Paulo, saia da mente da donzela", respondeu o paciente divertido e esclareceu: "Estas são negociações críticas para mim, senhorita Morelli. Ana, e eu acabei de ter uma ideia simples. Por que não levo você comigo? Você deve estar tão em pânico e frenética para inventar desculpas. Por que não? Pense nisso como uma tarefa especial, um pedido pessoal do seu empregador. Vou lhe dizer mais, sua presença sozinha será suficiente para garantir que nada aconteça comigo. Pura psicologia. Estou acostumado a confiar em você, me sinto calmo quando você está por perto." Ana respirou fundo e exalou. A única objeção que poderia parecer significativa para o Sr. Moreira seria: "Você se sentiria confiante, Sr. Moreira, se seus parceiros de negócios vissem que você precisava de uma enfermeira para acompanhá-lo nas negociações?" Não mais ela se assustou com sua própria pergunta sem tato do que o velho cavalheiro respondeu energicamente: "Bem, há uma solução óbvia para isso também. Por que preciso de outros acompanhantes quando tenho uma jovem e bela filha? Não só ninguém terá pena de mim ou rirá pelas minhas costas, eles terão inveja de mim. Além disso, tenho o hábito de fazer perguntas sobre potenciais parceiros, seus gostos, suas paixões, sua visão de vida. Os cavalheiros chineses que vou encontrar são muito comprometidos com os valores familiares tradicionais, então um pai acompanhado por sua jovem filha é uma combinação perfeita para um parceiro confiável. Ajude-me, Ana. Claro, pela sua saúde, eu me sentiria mais à vontade estando perto de você", a enfermeira começou a ponderar em voz alta.
Mas eu poderia decepcioná-lo. Sou bastante ignorante em etiqueta. Poderia facilmente ir com você em visitas comuns, mas em uma reunião assim, eu pareceria ridícula e estragaria toda a impressão. Nada disso, retorquiu o Sr. Moreira despreocupadamente. Você imaginou uma recepção no Palácio de Buckingham? Bem, essas reuniões de negócios não se parecem nada com isso. São muito mais simples. Você verá por si mesma e terá um preconceito a menos. Ninguém vai te incomodar com perguntas como em uma entrevista, especialmente porque será através de um intérprete. Tudo o que você tem que fazer é agir naturalmente e cuidar de mim como de costume em todos os tipos de pequenas coisas. Você será consultada em detalhes pela secretária Nicole. Ela tem muita experiência em questões de etiqueta. Ao mesmo tempo, ela lhe contará brevemente sobre as atividades do meu negócio. Você não me perguntou e eu fiquei quieto. De qualquer forma, você tem uma semana inteira de reserva. Terá tempo para se preparar sem pressa. Gaste o quanto achar necessário em cabeleireiro e roupas, o pagamento será por conta da empresa. Esta é minha resposta ao seu argumento sobre falta de traje. Mais tarde, Ana compartilhou com o Dr. Paulo todas as suas preocupações, mas para sua grande surpresa, ele apenas suspirou de alívio e anunciou: eu me recuso a ajudá-la a escapar dessa reunião. É realmente melhor para a saúde do paciente que você o acompanhe. Na minha experiência, é raro uma enfermeira seguir instruções tão meticulosamente. Olhando em seus olhos, eu nunca teria suspeitado de tal característica em você. Além disso, nosso Sr. Moreira carece de emoções positivas, e aqui está uma aventura tão agradável como mascarada. Então, tudo é para o bem. Não hesite e vá. Sua amiga Amanda não entendeu os medos de Ana. Você não está curiosa para ver como tudo é organizado lá? Que tipo de trabalho poderia ser interpretar a filha do CEO? Aproveite esta oportunidade. Você terá algo para contar aos seus filhos. Oh, vamos fazer compras juntas. Vamos escolher seu vestido e sapatos. Ótimo, mas Nicole virá conosco também. Ela sabe em que lojas as filhas de pessoas como o Sr. Moreira se vestem. Você e eu não sabemos. Tudo bem, então. Irei com você em outra ocasião para não estragar sua reputação. Na minha companhia, é melhor você não aparecer na frente de senhoras nobres. Foi bom que Ana não tivesse contado à sua mãe. Ela tinha se contido. É certo não contar, apoiou a senhora Sônia. Todas as mães têm uma imaginação tão rica. Sei por mim mesma. Mas se você quiser minha opinião, nenhuma alma adivinhará que você não é a filha do Sr. Moreira. Vista-se melhor e você será uma princesa pronta. Uma semana depois, no caminho de volta das negociações, Ana de repente percebeu que o encontro que a estava assustando seriamente se revelou muito mais inofensivo do que suas expectativas. A reunião aconteceu em um restaurante caro que os parceiros chineses tinham adorado durante sua última visita à cidade. Era sobre a exportação de um grande carregamento de fertilizantes minerais, e um contrato favorável ao Sr. Moreira foi concluído. Ana não entendia nada sobre negócios e decidiu não se aprofundar nisso. Era melhor não se distrair de seus deveres diretos, mas não parecia que o Sr. Moreira estivesse cansado das negociações, e ela imperceptivelmente se livrou das tensões dos primeiros minutos. O mais jovem dos 3 chineses se aproximou dela através de um intérprete quando chegou a questão do que era melhor ver na cidade se só tivesse 2 dias, e com perguntas de negócios assustadoras, nenhum dos convidados pensou em constrangê-la. Ana mais uma vez se elogiou por escolher um vestido turquesa simples e fluido em vez do bordô que Nicole tinha aconselhado fortemente. Nicole, aquele vestido é como para uma princesa, e este é como para Ana Lopes, ela justificou sua escolha. Nicole concordou, então devemos pegar este. Quando você se sente confortável nas roupas, se comporta muito mais naturalmente. Ana se maravilhou com sua educação. Ela mesma estava mais cansada dessas compras do que de um dia normal de trabalho. Nem todas as garotas gostam de fazer compras. Depois que o contrato foi assinado, presentes foram trocados. O Sr. Moreira presenteou o lado chinês com conjuntos de xadrez feitos de âmbar, mas parece que ele não era o único que tinha o hábito de aprender sobre as preferências de seu parceiro, e ele não era o único que podia sorrir apenas com os olhos.
O representante mais velho da empresa chinesa, com uma astúcia oriental em seu olhar, acenou para o mais jovem, e este último, com uma leve reverência, entregou ao Sr. Moreira um estojo de violino que parecia ter surgido do nada, e o acompanhou com uma frase que foi imediatamente traduzida pelo intérprete: frequentemente e com prazer nos lembramos de nosso primeiro encontro com você. Naquela época, durante nossa conversa, percebemos o quanto você ama música. Você mencionou que lamentava nunca ter aprendido a tocar violoncelo, mas quando uma pessoa é jovem de coração como você, nunca é tarde para começar. Esperamos que nosso presente o ajude com isso. O Sr. Moreira quase não escondeu o fato de que estava surpreso e tocado. Ele agradeceu silenciosamente pelo respeito demonstrado, aceitou o presente com uma leve reverência e imediatamente o passou cuidadosamente para as mãos de Ana. Ela não sabia como se comportar em tais casos, mas reconhecendo o logotipo familiar no estojo, ela simplesmente se alegrou em voz alta, dirigindo-se a todos os presentes: que violoncelo antigo maravilhoso! É um Stradivarius. Eles são de altíssima qualidade. Vocês têm uma abordagem atenciosa na escolha de presentes. Assim que se sentaram no carro para voltar para casa, Ana perguntou quietamente: como você está se sentindo, Sr. Moreira? Apenas honestamente. Não me senti tão maravilhoso há muito tempo. Nenhuma dor em lugar algum, honestamente. E você adicionou ao meu vigor com facetas inesperadas de sua erudição. Você me dirá de onde vem esse conhecimento sobre instrumentos musicais? Parecia que o encontro não tinha cansado seu paciente de forma alguma. Ana estava prestes a compartilhar como ela chegou a conhecer sobre violoncelos quando o telefone tocou. O vice do Sr. Moreira ligou no horário combinado para perguntar sobre os resultados da negociação. Ele já deveria ter descansado. O Sr. Moreira sorriu contentemente, acariciando sua barba, e disse a Ana: quando chegarmos em casa, retomaremos nossa conversa. É uma interessante. A noite continuou na sala de estar. O dono da casa se recusou categoricamente a subir para seu quarto. Dias como este, tão ricos em eventos agradáveis, são raros. Por que não esquecemos a disciplina por uma vez? Vamos quebrar a rotina rígida apenas por esta noite. Se eu for um velho desleixado esta noite, acordarei 10 anos mais jovem amanhã. Prometo não contar ao Dr. Paulo. Você me ajudou tanto hoje, juro ser grato e falar de você apenas com deleite. Tudo bem, mas só desta vez, Ana cedeu, lutando para manter uma expressão séria. Vamos dizer que hoje é uma exceção para seu benefício. Benéfico, de fato, repetiu o homem idoso com convicção, olhando para o bar em forma de globo antigo. Nada de conhaque ou uísque, Sr. Moreira, Ana interceptou seu olhar. Concordarei com isso também, prometeu o anfitrião, batendo na cabeça de malaquita de sua bengala. Nossa conversa foi interrompida no caminho. Nunca cheguei a saber sobre sua relação com instrumentos musicais. Não é nada misterioso, Ana sorriu, acariciando o estojo de violino liso na mesa entre eles. Como muitas crianças na escola de música, estudei um pouco de piano, um pouco de violoncelo também, especialmente porque minha avó ensinava. Muitas crianças são forçadas a frequentar a escola de música por seus pais, mas eu ia de bom grado. Queria tocar como minha avó. Os pais frequentemente vinham a concertos infantis, não apenas para ver seus filhos se apresentarem, mas também para as apresentações da minha avó. Eles pediam para ela tocar e depois pediam bis. Eles a ouviam com o fôlego suspenso. Ana continuou: não sou especialista, mas tenho certeza de que ela poderia ter ido mais longe. Algo simplesmente não deu certo. Nunca perguntei, se ela não me contou, provavelmente não quer lembrar. Mas você não precisava implorar para minha avó falar sobre música e instrumentos. Ela pensava em voz alta sobre tudo relacionado à música. Foi assim que inadvertidamente aprendi coisas que provavelmente não deveria saber, incluindo a empresa alemã Stradivarius. Sim, Ana. Você escolheu se tornar médica, observou o Sr. Moreira, seu olhar inquisitivo. A verdade é que não herdei os talentos musicais da minha avó. Toco mediocremente, isso é um fato. Mas me contento em ser ouvinte, especialmente porque não vivo e respiro música como minha avó fazia. Se amigos têm um piano ou tocam uma melodia quando os convidados querem cantar, isso é tudo. Todo mundo fica feliz. Quando fui estudar na cidade, até isso parou. Faz anos desde a última vez que segurei um violoncelo.
Aqui está uma chance de descobrir, disse o Sr. Moreira, gesticulando para o estojo de violino na mesa. Você vai experimentá-lo, não vai? Eu só quero ouvir seu som. Não precisa de obras-primas, mesmo um simples exercício de aula de música de primeiro ano servirá. Ana percebeu que este era o pior momento possível para recusar. Ela pegou o violino e o arco do estojo, segurou-os relembrando sua técnica e anunciou: vou tocar para você a melodia favorita da minha mãe, simplesmente porque a toquei com mais frequência do que outras e tenho certeza de que não esqueci. O Sr. Moreira assentiu silenciosamente e se sentou o mais ereto possível, bengala diante dele. Enquanto ela tocava, Ana ficou aliviada ao descobrir que não havia esquecido nada crucial. Ele ouviu com atenção absorta, mal se movendo, seus olhos brilhantes fixos na lareira. Que homem verdadeiramente único e apreciativo, pensou Ana. Ninguém jamais havia demonstrado tal respeito por sua performance. Quando ela terminou, tentou devolver o instrumento ao estojo tão suave e silenciosamente quanto possível, relutante em quebrar o silêncio pensativo do Sr. Moreira. Após um momento, ele se virou para ela e perguntou: quem te ensinou esta melodia? Minha avó, é claro. Não aprendi com mais ninguém, respondeu Ana. Ela me contou que minha mãe, Laura, quando era pequena, sempre implorava para ela tocar esta melodia antes de dormir ou quando estava triste. Ao longo das décadas, os gostos da minha mãe não mudaram. Eu também gosto. É simples, mas há algo especial nela. Você conhece o compositor? Gostaria de saber mais, mas o compositor é bastante misterioso. Ana riu brevemente, tentando aliviar o humor de seu interlocutor. Mas sei algo. É Mariana Brandão. Minha avó. Eu fui nomeada em sua homenagem. Curiosamente, minha avó também não gosta de seu nome completo. Ela sempre preferiu ser chamada de Mazé. Ela até tem um ditado quando se lembra de sua idade: eu já fui chamada de Mazé, afinal, e ela pisca para si mesma no espelho. Sim, muitas vezes não conhecemos verdadeiramente aqueles mais próximos de nós, refletiu o Sr. Moreira. Ele parecia prestes a acrescentar algo, mas hesitou. Ana notou que o cansaço estava dominando, apenas temporariamente mantido à distância pelos eventos agradáveis do dia. Vamos subir, Sr. Moreira. É hora do seu banho, remédio e descanso. Foi um dia emocionalmente carregado. Estou cuidando de você também. Muito obrigada pela noite. Realmente gostei, mesmo tendo hesitado no início. Devo chamar Ícaro? O Sr. Moreira assentiu em concordância. Ele estava surpreendentemente cooperativo esta noite, nem mesmo demorando com sua cuidadora, mas permitindo-se ser rapidamente escoltado para se preparar para dormir. Quando Ana veio dar-lhe o remédio, ele obedientemente o bebeu e piscou para ela contentemente. Boa noite, Ana. Obrigado novamente pela noite. Tenho certeza que nossos convidados esta noite só têm minha filha de cabelos escuros em suas mentes agora. Ana desceu para o primeiro andar com um sorriso. Toda a agitação do dia estava atrás dela. Era uma pena que não pudessem contar à vovó sobre isso agora. Antes de ir para a cama, Ana tinha que visitar a casa da senhora Sônia também, como havia prometido relatar como tudo tinha acontecido. A senhora Sônia estava tão preocupada com a saída de Ana no dia anterior que sua massa de torta não cresceu. Pelo menos era o que ela alegava. Enquanto isso, o Sr. Moreira tentou falar rápida e silenciosamente. Seu médico havia dado instruções claras ao seu guarda-costas sobre os negócios noturnos do chefe. A noite era apenas para descansar, e era só isso. Bento, você está acordado? Bom. Anote isso. Mariana Brandão, 72 anos, reside em uma cidade próxima. Sua equipe descobrirá o resto. Precisamos determinar que tipo de operação ela precisa, pagar por ela urgentemente e notificar todas as partes relevantes. Sim, faça isso o mais rápido possível. O valor não importa. Processe através da fundação como patrocínio direcionado ou que funcionar. Os advogados sabem. Coordene com eles. Quero um relatório detalhado de suas ações e da condição dessa mulher antes e depois. Era isso. Ele podia considerar que o poderoso volante já havia começado a girar e o dinheiro para o hospital necessário chegaria pela manhã. Era bem possível que na hora em que trouxessem seu café da manhã, ela já receberia uma ligação do hospital dizendo que a operação havia sido paga.
Esta era a primeira e mais importante coisa que ele podia fazer por ela. Como proceder ficaria claro mais tarde, após a operação ter sido bem-sucedida. De qualquer forma, pela manhã ele convocaria o chefe do departamento jurídico e seu advogado pessoal. Ele não deveria se enganar sobre a duração de sua vida. Ele simplesmente deveria completar seus assuntos terrenos em tempo e corretamente. Como ela seria agora, mas ele certamente não ficaria desapontado em vê-la. Ela deve ser uma daquelas raras mulheres que mantém um charme especial na velhice. De acordo com sua neta, ela ainda era tão icônica quanto sempre. E ela se lembrava dele. Ele costumava chamá-la de Amy. Era uma melodia que ela havia composto quando estavam de férias à beira-mar, e a seu pedido, ela tocava todas as manhãs. Sim, foi inventada para isso, riu Mazé, para acordar o Augusto. Caso contrário, ele fica como uma marmota preguiçosa até o almoço. Ele adorava Mazé e aproveitava a cada dia daquele verão, e parecia para ele que haveria muitos mais dias assim em sua vida, e que eles seriam ainda melhores. Augusto Moreira rapidamente obteve tudo o que se propôs a conseguir. Ele não atribuía isso à sua própria inteligência ou caráter, mas simplesmente se considerava sortudo, e isso o colocava de bom humor e o tornava atraente para as garotas. Para começar, ele nasceu em uma família de funcionários públicos e estava acostumado ao melhor desde a infância. Boas oportunidades iniciais são uma grande coisa, você não tem que lutar por um lugar ao sol, pode se deixar levar e aproveitar a vida. Uma das peculiaridades de Augusto era seu amor pela música clássica. Claro, ele ouvia tudo o que estava na moda em seu círculo, mas amava os clássicos. Graças às conexões de seu pai, nunca houve problemas para conseguir ingressos para concertos, e ninguém ficou surpreso quando sua amada se tornou uma violinista. Augusto teve casos antes dela, alguns deles interessantes, mas todos eles agora pareciam namoros de menino, meros ensaios. Com Mazé, ele planejava amarrar sua vida. O jovem não tinha dúvidas de que seus pais aprovariam sua escolha. Magra, educada e talentosa, Mazé poderia muito bem ser a esposa de um embaixador. Mas apenas o Sr. Moreira pensava assim. Seu pai e sua mãe, a quem ele apresentou a noiva após retornar das férias, a princípio realmente aprovaram. A mãe até ficou surpresa, quem diria que aquele bobão tinha um gosto decente? Mas uma semana depois, seu pai, desviando os olhos, anunciou, a noiva não é adequada. Há um monte de conexões não confiáveis. Alguns ancestrais estiveram na prisão por suas visões políticas, outros eram hippies. O único parente sobrevivente é um tio sem filhos, algum artista de teatro decadente que se meteu com uma má companhia na velhice. Então, sim, ela é uma garota adorável. É uma pena, mas não pode ser evitado. Procure outra. Augusto estava se debatendo em raiva impotente como um touro furioso, mas seu debater-se não valia nada e não deveria ser simpatizado. Finalmente, ele escolheu um trabalho na embaixada em sua carreira. Casou-se com a filha de um colega de seu pai, e amor, bem, haveria amor ainda. Um homem casado não é um homem morto. Ele teve coragem de contar a verdade a Mazé. Não posso me casar com você. Se eu pudesse, me casaria apenas com você. Mas não posso. Tudo bem, ela deu de ombros indiferentemente. Encontrarei alguém que possa. Serei honesta também. Não vou ser sua amante. Procure outra. E ela foi embora, e eles nunca mais se viram. Retornando de uma longa viagem de negócios, Augusto acidentalmente encontrou Kira, amiga e colega de Mazé, em um restaurante da moda. Por algum motivo, ele ficou tão envergonhado quanto um colegial e, após cumprimentá-la com algumas palavras sem sentido, perguntou displicentemente, como está Mazé? O que mais você quer de Mazé, seu patife? Perguntou a não tão sóbria Kira. Você arruinou tudo na vida dela. Tivemos um rompimento civilizado, Kira. Ela é uma garota sensata. Ela nem ficou histérica. Reconheço Mazé, ela é orgulhosa demais para ter ataques. Mas só para você saber, foi de partir o coração vê-la. Ela simplesmente se demitiu do emprego e foi para o interior, para sua casa ancestral, provavelmente para não encontrar mais pessoas como você. Ela partiu grávida e deu à luz sua filha Laura. Se eu estivesse sóbria, não estaria falando com você agora. Você é nojento. Augusto se sentiu inquieto por muito tempo.
Kira mentiu ou não? Provavelmente ela apenas sabia que ele se atormentaria até esquecer. E daí se ele descobrisse que tinha uma filha? Ele nem seria permitido na soleira da porta. Mas tem uma vida diferente agora. Que ela seja feliz, e ele deveria organizar a sua própria. 5 anos depois, ele se divorciou. Mais precisamente, sua esposa o deixou por alguém que amava. Eles não tinham filhos e cada um gradualmente desenvolveu sua própria vida separada. Eles se separaram silenciosamente, amigavelmente, com alívio. Ele não se casou novamente, achando desnecessário. Ele comparava todas as suas namoradas com Mazé, e todas elas ficavam aquém, mesmo as mais inteligentes e bonitas. Ele se jogou no trabalho e depois nos negócios. Ele foi muito bem-sucedido. À medida que envelhecia, começou a se perguntar para quem era tudo isso, se não havia ninguém para deixar. Quando ficou gravemente doente, ele novamente se considerou sortudo. Aconteceu em sua velhice, quando ele já tinha vivido o suficiente. Mas ele não queria morrer, e a paixão empreendedora alimentava sua vitalidade. Ele continuou a trabalhar apenas por causa disso. Ele encontrou consolo em dar a muitas pessoas a oportunidade de ganhar e se provar. Ele também fundou uma fundação de caridade com seus parceiros, mas não parecia suficiente. E agora está confirmado novamente, ele é o favorito da fortuna. Ele ainda tinha uma chance de se redimir, e sua neta veio visitá-lo. Ela cuida dele como outras netas cuidam de avós normais e decentes, por um salário. E daí? Vamos apenas dizer que ele está dando-lhe dinheiro de bolso. Falarei com os advogados amanhã sobre o resto. Alguns meses se passaram como de costume. Antes de dormir, Laura ligou para sua filha para compartilhar notícias sobre a saúde de sua avó. Vovó corre por aí como uma jovenzinha, então você poderia ter pedido demissão agora. Comparada àquela senhora idosa que você viu após a operação, é noite e dia. Você não precisa mais trabalhar nesse tipo de emprego. Se você não fosse tão tímida para pedir um salário, já estaria conosco há muito tempo. Você poderia ficar em casa por um mês, descansar, e então pensaríamos onde procurar um emprego, ou talvez você pudesse voltar para a faculdade de medicina. Você não é a única enfermeira responsável no mundo. Seu Senhor Moreira não morrerá sem você, como um monstro sem uma bela. Se você quiser mostrar alguma decência, espere até ser substituída e venha. Vovó sente muito sua falta, ela só não vai admitir. Veja, ela não quer manipular você. Ana não conseguia se decidir a pedir demissão, mas uma noite o Senhor Moreira anunciou: você quer ir para casa, não é, Ana? Não fique envergonhada, é natural. Vá por quanto tempo quiser. O doutor Paulo encontrou uma enfermeira substituta para mim. Eu pedi a ele há muito tempo, quando você foi visitar sua avó após a operação. Só para você saber, você não se livrará de mim, mas precisa descansar e ficar com seus entes queridos. Vou praticar meu violino sem você. Quando você voltar, poderá me avaliar, mas apenas honestamente. Ana partiu com o coração leve, prometendo ligar pelo menos uma vez por semana. A avó parecia e se sentia bem, tanto quanto possível na sua idade. Para uma avó comum, seus olhos bondosos e astutos brilhavam enquanto ela insinuava que gostaria de conversar com sua neta a sós. Ana não fazia ideia do que a vovó estava tramando, a menos que fosse algo que sua mãe não deveria saber. Mas quando Laura foi trabalhar, a avó arrastou Ana para uma caminhada no parque. Ela gostava de conversar enquanto caminhava. É tão tentador correr e te contar, ela sorriu. A história é totalmente mística, do meu tipo. Estou rindo, mas não é hilariante. Então, vou começar logo. Quando você me visitou após a operação, você mal tinha saído quando meu médico milagroso veio me ver antes de eu receber alta, com meus registros médicos, e eu consegui fazê-lo falar. Eu estava me perguntando que tipo de bilhete de loteria mágico eu tinha ganhado que pagou por minha cirurgia. Expliquei que queria saber a quem agradecer. O médico usou o velho nonsense dos idosos, mencionou uma caridade, mas eu não desisti e pedi informações mais claras. O médico pacientemente e condescendentemente me mostrou uma cópia da referência bancária grampeada aos documentos, e eu li em letras pequenas que a operação foi paga pelo fundo de Augusto Moreira. A avó fez uma pausa e então continuou: é místico. Para deixar claro para você de uma vez, este é o homem que me chamava de Omi, que também é o pai da sua mãe e seu avô.
Naquele momento, percebi que você e minha filha não conhecem metade da minha vida e provavelmente nunca teriam conhecido se as coisas tivessem dado errado na cirurgia. Mas eu não queria compartilhar antes, e agora quero. É mais fácil para mim contar para você primeiro. Então pensaremos juntas como apresentar isso à sua mãe. A neta e a avó caminharam no parque por muito tempo, porque a história era longa. Você gostaria de vê-lo? Ana perguntou no final. Não há muito tempo, eu teria dito um firme não, respondeu a avó, após um pequeno pensamento. Mas agora eu digo, por que não? E este encontro logo aconteceu. Houve longas conversas, cheias de arrependimento, gratidão e muitos outros sentimentos. Frequentemente lamentamos o tempo perdido, oportunidades perdidas e escolhas erradas. No entanto, o principal é não estragar seu presente e futuro, porque o ressentimento no coração bloqueia o caminho para a felicidade e a tranquilidade. Mas e Augusto decidiram não se deter no passado, que é impossível mudar, mas tentar alcançar a felicidade mesmo em seus anos mais avançados. Mas se mudou para a casa de Augusto. Eles passam todo o tempo livre juntos, como se tentassem compensar os anos perdidos. Ana, com a ajuda financeira de seu avô, finalmente conseguiu realizar seu sonho e agora está estudando para se tornar médica. Ela frequentemente visita seus avós e, juntos, eles comparecem a concertos